Olá! Você sabe o que é pesquisa operacional? E percebe o quanto ela está presente no nosso dia a dia? A pesquisa operacional é um ramo da matemática aplicada que visa fornecer subsídios para a tomada de decisão organizacional. Isso acontece por meio da utilização de modelos matemáticos e da aplicação de métodos científicos na resolução de problemas enfrentados por gestores de todas as áreas. A pesquisa operacional surgiu durante a Segunda Guerra Mundial para resolver problemas relacionados a operações militares de defesa. Na década que se seguiu, a pesquisa operacional passou a ser utilizada como uma ferramenta importante para as organizações empresariais. Um dos principais fatores a ter possibilitado esse avanço foi o desenvolvimento do algoritmo Simplex, pelo matemático americano George Dantzig. O algoritmo Simplex é um método utilizado para resolver problemas de otimização. A pesquisa operacional está presente em mais processos do que muitos podem imaginar. Quer ver só? Essa ferramenta está presente nos Correios e em outras empresas que trabalham com a entrega de encomendas, para definir quais os melhores itinerários a serem percorridos por carteiros e entregadores. Dessa forma, ocorre a otimização de veículos, matérias-primas, mão de obra, espaço de estocagem e outros recursos dessas empresas. A otimização de itinerários, por meio da pesquisa operacional, também é feita em empresas que fornecem água e energia elétrica, já que seus funcionários devem percorrer determinadas rotas para efetuar a leitura dos medidores. Otimizar os itinerários para que cada fiscal percorra a menor rota é também um objetivo a ser buscado nas empresas que gerenciam sistemas de estacionamento rotativo, presentes na maioria das cidades de médio e grande porte no Brasil. Esse processo é geralmente realizado por meio da utilização de um algoritmo, que é uma sequência pré-determinada de operações, nesse caso matemáticas, desenvolvida para resolver o problema. A pesquisa operacional também está presente na indústria, na agricultura e pecuária e no setor de serviços. Em uma indústria, podemos, por exemplo, usar a pesquisa operacional já no momento de definir a localização de suas instalações, levando em conta a facilidade de acesso aos fornecedores, ao mercado consumidor e à mão de obra especializada. Isso serve, por exemplo, para definir a melhor entre as seguintes opções. Instalar a empresa em um terreno que fica a 70 quilômetros da cidade em que se deseja que o produto seja consumido, mais a 20 da cidade de onde provém a mão de obra e a 40 dos principais fornecedores. Ou instalar a empresa em um terreno que fica a 20 quilômetros da cidade, onde o produto vai ser consumido, a 40 da fonte de mão de obra e a 20 dos principais fornecedores. A busca pela melhor localização vale também na hora de definir o local onde devem ser instalados os componentes eletrônicos em um circuito integrado. Afinal, a localização ideal desses componentes permite reduzir o tempo de fabricação. Muitas outras questões relacionadas à produção industrial também podem envolver a pesquisa operacional. Ela pode auxiliar na tomada de decisão sobre em que produtos empregar a matéria-prima disponível ou em que funções alocar a mão de obra. Imagine que uma empresa do setor de laticínios dispõe de uma quantidade diária de 10 mil litros de leite para processar. Esse leite pode ser transformado em manteiga, iogurte ou leite em pó. Por meio da pesquisa operacional, é possível maximizar fatores como lucro, vendas e quantidade de clientes, ou minimizar fatores como o custo, o tempo ou a mão de obra. Cada um dos produtos fabricados pela empresa, ou seja, o leite em pó, a manteiga e o iogurte, tem características próprias em termos de margem de lucro, mão de obra necessária, potencial de mercado e assim por diante. Esses fatores devem ser levados em conta na hora de realizar a modelagem matemática, ou seja, a criação de um modelo matemático que simula a situação a ser analisada e de definir qual o objetivo a ser alcançado pela empresa. Na agricultura, a pesquisa operacional pode ser utilizada, entre outras coisas, para otimizar as áreas cultiváveis, por meio da definição das culturas mais adequadas para o plantio,
levando em conta a lucratividade, o período mais adequado para a plantação e a colheita, a necessidade de adubação e a necessidade de rotação entre culturas. Na pecuária e na criação de animais de corte em geral, a pesquisa operacional pode ser utilizada para determinar a melhor combinação de alimentos para o gado, visando fornecer todas as vitaminas e outros nutrientes necessários para um maior ganho de peso pelo menor custo. Ou, usando o raciocínio inverso, a pesquisa operacional também é utilizada por médicos e nutricionistas para auxiliar as pessoas que querem perder peso, indicando dietas que contenham os nutrientes necessários para determinada pessoa, com o menor número de calorias. A pesquisa operacional serve até mesmo para otimizar os turnos de trabalho em hospitais, call centers, aeroportos e serviços de ônibus urbanos, bem como o tempo de espera em empresas como bancos e supermercados. Nesses casos, além da busca pela maior qualidade com o menor custo e tempo, já que o número de funcionários não será maior que o necessário, busca-se também, na medida do possível, oferecer aos empregados os turnos de sua preferência. Você sabia que a pesquisa operacional pode ter diferentes enfoques? Por ter origem na aplicação do método científico em problemas inicialmente militares e em seguida administrativos, a pesquisa operacional foi vista por muito tempo como uma técnica que trazia apenas um enfoque quantitativo dos problemas gerenciais. Hoje, já se reconhece a importância do enfoque qualitativo, que leva em conta não apenas os métodos matemáticos e estatísticos, mas também a formulação dos problemas e a interpretação dos resultados. A identificação e a elaboração do problema são de grande importância, pois esses procedimentos formarão a base para a construção de modelos que representem os principais elementos e interações presentes em uma situação. Para efetuar a identificação e a elaboração do problema, é necessário fazer a análise e o planejamento das condições atuais e futuras de um processo e dos objetivos a serem alcançados. Como existem diversas alternativas de decisão, é necessário ainda identificá-las, bem como é preciso conhecer algumas informações referentes ao problema, suas exigências, limitações e restrições. Para efetuar o estudo do problema, é preciso realizar o levantamento, o registro e a filtragem das informações. O levantamento de informações é a etapa inicial do estudo do problema. Nessa etapa, todas as informações sobre a situação a ser analisada são reunidas. Em seguida, é feito o registro das informações levantadas para facilitar sua organização e facilitar o acesso dos envolvidos no processo a essas informações. A filtragem das informações serve para definir quais delas são relevantes para o problema. Além dos que já foram mencionados, há uma infinidade de problemas passíveis de serem abordados pela pesquisa operacional. Por exemplo, uma empresa de distribuição de gás natural precisa dimensionar seus dutos de forma a garantir uma pressão mínima em todos os pontos de consumo, ao menor custo possível. Isso é feito por meio de simulações matemáticas que consideraram as propriedades do gás e do duto, como a pressão, a temperatura, a inclinação do terreno por onde passa o duto e o atrito do gás dentro do duto. Em casos como este, somente após terem sido testados diversos cenários é que a opção mais adequada é colocada em prática. Existem ainda aspectos externos a serem levados em conta, como o potencial de mercado para a expansão da malha dutoviária na região a ser escolhida para a construção dos dutos e o preço dos terrenos a serem desapropriados. Note que estamos considerando apenas o transporte por meio de dutos. Isso pode indicar que outra pesquisa operacional já foi feita anteriormente para mostrar que esse meio é mais eficiente e menos custoso do que outras possibilidades, como o transporte rodoviário ou aquaviário. A identificação, a elaboração e o estudo do problema são os passos mais importantes para a sua resolução e posterior controle e acompanhamento, já que às vezes é preciso rever o que foi planejado. Como essa etapa é encarada pelos gestores? Vamos ver a opinião de um especialista sobre o tema. Então, essa área da pesquisa operacional, apesar de ser vista nos vários cursos de administração, economia,
parece que as empresas ainda elas não atuam muito com esse método, né? Com essa abordagem científica. Então, a grande dificuldade realmente é a pessoa estar habilitada para isso. Ou seja, reconhecer um problema que ela pode estar aplicando algum método da pesquisa operacional. Então, hoje em dia já tem grandes empresas em que elas contratam mestres nessa área, doutores nessa área, para trabalhar especificamente com isso. Então, chega-se e diz, olha, eu tenho tal problema e é esse especialista, então, que vai estar aplicando. Né? Apesar do gestor, às vezes, ter tido essas disciplinas, né, ele não consegue, muitas vezes, ter essa visualização, tá? Porque não é uma aplicação dele diária, né? Quando você trabalha com pesquisa operacional, você vai trabalhar com vários profissionais. Né? Então, dificilmente você vai trabalhar com um único profissional. E cada um, então, vai começar a dar suas informações do que está acontecendo. E aí cabe ao profissional que vai fazer o modelo matemático ou aplicar o método da pesquisa operacional, juntar todos esses dados. E aí, com base nessa junção de todos esses dados, é que vai estar verificando que tipo de método que vai estar aplicando. Se é um método exato, se é uma heurística. Então, a partir disso. Então, assim, os problemas, eles são bem... por ser até matemático ali, eles têm que estar bem definidos e cabe, então, ao especialista estar indo também atrás disso. Muitas vezes já aconteceu em problemas que eu fui trabalhar, em que os gestores traziam algo e a gente começava a pesquisar e via que estava inconsistente isso. Ou seja, tinha que ter mais informações. E aí a gente ia buscando mais informações até conseguir fechar um modelo para aí sim estar aplicando um método da pesquisa operacional. Como podemos ver, a pesquisa operacional pode ser uma ferramenta muito eficaz na busca por resultados empresariais, desde que os objetivos estejam bem definidos e o modelo construído considere adequadamente os problemas a serem enfrentados. Vimos também que a pesquisa operacional está presente em diversos processos do nosso cotidiano e serve para auxiliar gestores das mais diversas áreas na tomada de decisão. Apesar da pesquisa operacional poder ter um enfoque quantitativo ou qualitativo, a tendência mais comum hoje é utilizar ambos, pois eles se complementam. Até a próxima!